Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 30ª aula do curso básico de React.js. Nessa aula, a gente vai estar dando uma olhadinha na atualização automática, no refresh dinâmico que tem o nosso React. Vejam só, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, eu vou diminuir um pouquinho, legal? Lá no meu formulário JS, dentro do form, eu vou colocar aqui um P, Hello World, e vou salvar. Viu? Notem que aqui em cima já aparece Hello World, então ele atualiza na hora. Eu vou apagar aqui, ó. Salvei, sumiu. Agora, se eu for no index.js, lá no meu render e fazer o mesmo, notem que o resultado não ocorre da mesma maneira que o form. Eu tenho que vir aqui e atualizar manualmente. Ralph, por que isso acontece? Bem, porque o nosso arquivo index ele possui um componente e, no caso, a exportação desse componente para o nosso navegador. Então, o index, por padrão, gente, ele não pode ter um componente. Se ele tem um componente, ele não consegue atualizar em tempo real aquele componente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desvincular. O index vai chamar o principal e o principal vai ter essa estrutura aqui com o formulário e a tabela, certo? Então, mão na massa, vamos fazer isso para ele ficar, no caso, dinâmico e também seguir o padrão do React, porque no index não vai o componente. Para estudos, ok, mas no dia a dia não é assim que funciona. Então, inicialmente, eu vou trocar esse nomezinho index para principal, seguindo a boa prática, vou colocar com a primeira letra em maiúscula, show de bola. Vamos subir. Aqui a gente não vai precisar dos dois módulos do React, apenas do módulo React, não precisa do React DOM. Então, apagar aqui. Legal. O CSS eu vou importar lá na index. Então, eu vou vir aqui e dar um Ctrl X. Perfeito. Formulário mantém, tabela mantém, componente mantém. Só lá embaixo que vai ter uma alteração. Nós não teremos mais este render. Então, vou apagar aqui. A gente vai ter o nosso componente exportado. Então, exportar componente, export, default, principal. Muito bem, salvei e show de bola. Agora eu vou criar a minha index. Então, lá do ladinho, aqui no src, botão direito, new file, index.js. Index com i minúsculo, pois ele não é um componente. Então, vamos lá. Importar módulo. Então, import React DOM from React DOM. Eu só preciso desse módulo. Vou colar aqui o meu CSS. Eu vou importar o componente principal. Então, import principal from principal. E aqui eu vou fazer o meu render. Então, React DOM.render principal. Lá no meu documento, eu vou pegar um elemento por ID chamado root. E fechou, gente. Podemos salvar. Vamos lá no navegador. Beleza. Vou atualizar só por garantia, porque eu acabei de fazer essa migração. Mas está aí. Agora, se eu for lá no VS Code e alterar o meu principal, digamos aqui tem o meu formulário e a tabela. Então, se aqui em cima eu colocar um P, Hello World, e salvar, olha só que legal, agora ele está dinâmico. Então, toda vez agora que eu salvar, o meu componente ele atualiza diretamente no browser. Beleza? Então, essa aqui seria a nossa estrutura mais correta que a gente vai estar trabalhando nos nossos projetos do dia a dia. Eu fiz sempre o componente dentro do index para facilitar a compreensão. Mas nos seus projetos é sempre legal adotar essa estrutura, essa arquitetura, tá bom? Tendo dúvida, pessoal, só comentar, dá aquele like para fortalecer o canal e até a próxima aula.